incumbência de trazer uma palavra para mim e para você nessa noite. No último minuto do segundo tempo, me avisaram. Glória a Deus. Gostaria de estar lendo com você em 1 Samuel, no capítulo 16, e apenas versículo 1 nesse momento. E 1. Só 1. Glória a Jesus. E diz assim, né? O Senhor disse a Samuel: Vai, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Vamos orar mais um instante, amados. Obrigada, Jesus, pela tua presença tão extraordinária neste lugar, nessa noite. Pai, nós te amamos, nós te adoramos e te exaltamos. Te agradecemos porque o Senhor está aqui. É um momento do céu na terra. Obrigada, Pai, pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, esse é o teu momento. Permaneça neste lugar. E usa-me como um canal de bênção para mim, para a vida dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E que teve uma grande trajetória. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a trajetória de Davi. Outra vez que eu ministrei, falei sobre o Salmo 23, sobre a história dele com as ovelhinhas. Mas hoje eu queria falar mais um pouquinho da trajetória dele, quando ele foi ungido a rei. A maioria de nós conhecemos a história, né? Muitos aqui com certeza conhecem muito bem a história de Davi. Ele enfrenta um gigante, se torna um herói em meio à nação de Israel. Glória a Deus por isso, né? Sabemos que em Israel, o Saul era o rei. Eles saíram de um período dos juízes e desejaram ter um rei. Eles olhavam alguns vizinhos que tinha rei e o povo pediu um rei. E assim Saul foi ungido a rei, mas eles não sabiam muito bem administrar essa parte dos monarcas, né? E eles observavam a vida dos vizinhos, mas ali o Saul foi ungido a rei, mas ele não sabia como se comportar muito, ele tinha restrições. E as promessas de Deus para esse tempo, que sairia um rei sobre Judá e não sobre a tribo de Benjamim, que era Saul. Então, isso parecia um tanto confuso para as pessoas, né? Ungir um rei de outra tribo. Mas Deus chama a atenção de Samuel e diz: eu vou ungir um rei que sairá da casa de Jessé, o belamita. E eu vou fazer um novo rei. Vamos estar lendo ali também no 16, mais o versículo 2 agora. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Interessante, né? Então nós vemos aqui que Davi está envolvido numa trama que é envolvida por Deus. Deus decide sobre a vida de Davi e ele nem sabia. E Samuel fica com medo, né? Sabia, se Saul descobrisse, mataria ele com certeza. E Deus diz: eu vou fazer um novo rei. E esse rei não terá na sua descendência sangue real.
Vai até a casa de Jessé e eu te direcionarei. Mas precisa ser sigiloso. Né? O próprio Samuel diz, se essa informação vazar, né? Já era eu, né? Ele vai mandar me matar, né? Então Deus diz, né? Então faça o seguinte, né? Não fale para ninguém. E você vai fazer um sacrifício. E na casa de Jessé, você vai ungir um dos filhos dele. E assim Samuel foi até a casa de Jessé. Nós vemos que às vezes eu e você passamos por situações e ambientes desafiadores. Às vezes não é nada fácil, né? Mas nós só vencemos desafios no secreto. Naqueles momentos que você ora e busca Deus. Naqueles momentos que você está sozinho e parece que não tem ninguém. Não tem marido, não tem esposa, não tem filhos, não tem ninguém. É você e Deus. Nessas situações que você olha e fala, cadê? Não tem ninguém, só eu. Deviam estar comigo. Parece ser tão ruim essas situações, né? Mas é nesses momentos que Deus te prepara para você vencer os gigantes. É só nessa situação de ter intimidade com Deus, como Davi tinha. E glória a Deus por isso, né? Se Deus permitir, aparece alguém, senão são só acessórios. É você e Deus. Na intimidade com Deus, é só nós. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele está com você, Ele está comigo. Glória a Deus. E com Davi as coisas sempre eram assim, né? As escondidas, né? Ninguém estava vendo o que acontecia com ele. Ele sempre estava no anonimato. Ele não estava em casa quando o profeta chegou. Estavam os irmãos, estava o pai, mas Davi não estava, né? O pai esquece dele. Estava todos os filhos, menos aquele garoto, que nessa época Davi era um garoto. Parece que esse garoto tinha um grande potencial, mas eles não estavam querendo que esse potencial aparecesse. E o profeta disse, acabou os filhos, Jessé, porque Deus não falou que eram nenhum dos 7 filhos que estavam ali. E o Jessé disse, para falar a verdade, ainda tem o mais novo, que está apacentando ovelhas. Então Samuel disse, chama ele. Então, às vezes, as pessoas não vão ver o teu potencial. Elas não são capazes de enxergar em você o que Deus vê. Isso faz parte do processo. Se você não sobreviver a todas essas dificuldades e lutas, você não vai conseguir prosseguir com algumas dificuldades grandes na vida. Vamos lá para o versículo 13. Gabi está por aí? Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Glória a Deus. Samuel ungiu Davi. O Espírito do Senhor apoderou-se sobre ele.
E o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Nada. O Davi voltou a cuidar das ovelhinhas. Ele pode ter pensado, né? O profeta veio, derrama óleo na minha cabeça, diz que eu sou ungido rei e nada. Eu vou voltar lá para sentar minhas ovelhas. Glória a Deus. E o Espírito do Senhor se apoderou dele. E o Senhor que falou para Samuel: unge e vaza, vai embora. Né? E o que vai acontecer, né? O que aconteceu? Não interessava. Era entre Deus e Davi. Seria muito bom, às vezes, se as coisas acontecessem segundo as nossas expectativas, né? Ou segundo as expectativas do coração de Davi, né? Mas ele continuou lá no anonimato, escondido, cuidando das ovelhinhas. Mas Deus preparando o caminho, preparando todas as coisas, né? Determinando os momentos para ele ir passando os níveis. Não é um videogame, mas às vezes nós precisamos passar de níveis. Vamos ler também o versículo 18. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente e sabe falar bem. Tem boa aparência e o Senhor está com ele. Tinha alguém precisando ouvir a música de Davi. E o Davi vai para o palácio, sim ou não? Vai. Davi vai para o palácio tocar para Saul. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Saul ficava atormentado. E alguém disse: eu conheço um rapaz de boa aparência, toca bem, um guerreiro, e o Espírito do Senhor está sobre ele. E Davi vai e toca para Saul. Glória a Deus. Interessante, né? Que processo que ele estava passando, né? Ele sabendo que ele foi ungido a rei, sendo pastor de ovelhas, vai tocar para o rei dormir. Sendo ungido a rei. Glória a Deus. A história dele começa no capítulo 16, né? Como a gente está lendo. Mas é no capítulo 17 que ele tem uma oportunidade no gigante. Vamos estar lendo no 17, o 34 e o 35. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão e um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Sabemos que os seus irmãos chamavam ele de presunçoso. Parece que Davi sempre teve uma postura diferente. Ele sempre se posicionava. E o que ele fazia era muito sério sempre, né?
E nós sabemos que quando ele veio para trazer lanche para os seus irmãos, que o pai mandou verificar como os irmãos estavam, e depois de 39 dias, o gigante Golias afrontando ao Deus de Israel, através do exército de Saul, Davi chega lá e vê aquele gigante fazendo aquilo. E o Davi chega e os irmãos já ficam xingando ele, o que ele estava fazendo ali, né? Mas o Davi era muito inteligente. Ele queria saber qual a recompensa que ganharia quem matasse o gigante. Primeiro, se casaria com a filha do rei, ganharia com certeza uma fortuna, e sua família não pagaria impostos. Não sei se foi cumprida essas promessas em Davi. E quando ele foi chamado na presença do rei Saul, o rei Saul quis dar a armadura dele, sua espada, e ele experimentou, não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Falou, isso não me serve, não era dele. Mas ele era um menino, apenas um menino ainda. E o rei questiona ele, né? Onde ele conta para o rei que ele tinha matado um leão e um urso para defender as ovelhas do seu pai. Ele não tinha como provar, ninguém viu isso, ele estava sozinho quando ele enfrentou. A prova maior que ele tinha é que ele tinha coragem de matar o gigante. E o Senhor era com ele. Glória a Deus. No anonimato que ele vivia, o Senhor estava com ele, né? Também no 17, o 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Porque o autor no texto fala tanto do tamanho do gigante, a altura, as roupas, o que ele tinha. E o exército voltava, os irmãos dele que estavam ali, os três, né? Pensavam, eu não vou enfrentar esse gigante. E ainda o gigante afrontava. Se vocês perderem, vocês serão os meus servos. Se vocês vencerem a mim e a nós seremos seus servos. E o Davi via o tamanho do Deus que ele tinha. Ele não via o tamanho do gigante como o autor narra, né? Que ele era enorme. Então nós vemos que Davi enfrenta seus irmãos, que chamava de presunçoso. Volta para casa, vai apacentar aquelas poucas ovelhas de nosso pai. E Saul dizia, você não pode enfrentar esse gigante. Você é só um menino, você não tem nem armas. Nada apropriado, né? Os filisteus diziam, Golias vai te matar. Israel diz, Davi, tu não dá conta. Tinha que ser alguém mais poderoso, né? Mais alto, mais forte, mais treinado. Golias tem mais de 2 metros. Ele era um gigante. Golias está protegido e você não tem nenhum material, nada, né? Como eu disse, Davi tinha uma coisa. Ele descobriu o caminho de buscar a Deus. Ele sabia buscar a Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E ele não temia enfrentar esse gigante. Ele foi ungido a rei, mas ainda não tinha vivido nada como rei. E muitas vezes Deus vai te usar.
você vai estar preparado a buscá-lo. Deus vai usar você com palavras para as pessoas. Deus vai usar você com orações, com atitudes. Às vezes você vai falar algo para alguém e vai dizer, nossa, que palavra poderosa, e você vai se surpreender, porque Deus vai te usar de forma poderosa. Ele conta com cada um de vocês, comigo, para sermos usados na vida das pessoas. Não deixe no teu coração desfalecer, achando, puxa, às vezes o pastor não está me cuidando, não está comigo, me dando uma palavra, ou um líder, ou alguém da minha casa. Deus está te forjando no secreto, para você enfrentar esses gigantes. Muitos gigantes você vai enfrentar. E é o Senhor que te prepara, como Ele forjou Davi. Se você ler toda a história de Davi, não foi uma vida fácil. Não foi nada fácil. Levou muito tempo até ele ser rei. E Davi enfrentou muitas diversidades. Mas ali, ousadamente, ele diz para Saul, né? Não desfaleça o coração das pessoas, não desanime as pessoas. E com muita ousadia, ele disse, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo de Israel? Davi sabia o que era uma incircuncisão. Davi era um filho de Deus. Tinha um coração de buscar a Deus. Davi sabia o endereço de buscar a Deus. E mesmo nas diversidades, mesmo quando ele errou, ele sabia buscar em Deus, se consertar. Sabia o Deus que ele servia, de que forma Deus trataria ele. Então nós vemos que nessa grande batalha ali, Davi chega apenas 5 pedrinhas e uma, como é que chama? Uma funda? Ou uma alforge que fala. Eu acho que é isso. E lógico que quando Davi olhou para o gigante e pensou, né? Não tem como errar essa testa. É uma testa enorme daquele gigante. E quando Davi foi ao encontro dele, ele disse, você acha que eu sou um cão que vem contra mim, contra pedras, paus? E ele disse, eu vou contra você, eu vou com o nome poderoso de Deus que eu sirvo. E hoje mesmo as aves dos céus será entregue o teu corpo. E Davi mirou ele e jogou a pedra. E ele ficou tonto e caiu, né? E quando o gigante caiu, Davi pegou a própria espada dele e foi lá e cortou a cabeça fora. E eu fico imaginando como ele desfilava, né? Para mostrar aquela cabeça enorme, aqueles cabelos puxando, um troféu. E assim ele venceu esse gigante. E apareceu muitos outros gigantes na vida de Davi. Mas Davi sempre sabia o endereço de Deus. Mesmo nas grandes guerras e lutas que ele passou, o Davi buscava o Senhor. Naqueles momentos bem difíceis, ele dizia, aquieta-te minha alma. Quando a tua alma estiver muito agitada, aquieta-te minha alma, para que o teu espírito ouça o teu Pai. E nesse tempo não é diferente de tantos gigantes que nós enfrentamos e vamos enfrentar ainda. Mas você tem as armas poderosas no Senhor. Você tem o teu secreto. Tu tem a madrugada. Tu tem vários momentos para buscar ao Senhor. E ali Deus te fortalece. Ali Ele te dá
coragem, sabedoria, força, graça para vencer as adversidades. Cada luta que você passou, cada angústia te fez forte. As lutas nos deixam forte. Eu gosto muito de ouvir histórias. Eu estava contando ali na clínica sobre uma história que eu ouvi essa semana de alguém que morava lá nos Estados Unidos. E essa pessoa comprou um sítio e foi morar num sítio. E ele olhou para a casa do vizinho, o vizinho plantou algumas árvores. E ele observava esse vizinho. E começou a ver que ele botava muita pouca água nas árvores. Elas até caíam as folhinhas. E depois, passando um tempo, ele começou a ver um outro ritual muito estranho do homem, né? O homem pegava um jornal e ia batendo nas árvorezinhas. Achou estranho, mas enfim. Ele recebeu uma promoção, foi para outra cidade trabalhar e passou muitos anos. E tem alguns lugares lá que dá alguns tornados, né? Deu um tornado terrível naquela região. E ele voltou para aquele local que ele tinha uma casa. E quando ele foi de carro pelo caminho, ele já via muitas árvores que tinham caído. E quando ele chegou na casa dele e olhou para a casa do vizinho, depois de muitos anos, essas árvores estavam grandes e todas elas estavam em pé. E ele foi conversar com o vizinho. Falou: interessante como só as tuas árvores estão em pé. Mas eu queria te fazer uma pergunta também, que eu achava muito estranho. Quando você plantou essas árvores, que você dava pouca água e batia nelas. Ele falou: eu dava pouca água para as árvores aprender a ir mais profundo a raiz e procurar água. E as batidas era para elas ficarem fortes quando viesse vendavais. Então, quando veio todo esse tornado, elas não caíram, porque elas estavam com as raízes profundas e elas estavam acostumadas com os baques, as batidas. Então, se Deus permite você passar por alguma situação que parece uma escassez, vai mais fundo no Espírito Santo. Busca mais fundo, lá tem água. Se as batidas da vida te machucarem, for difícil, faz você ficar em pé. Porque quando vir os vendavais, você não vai cair. Não vai. Não que nós não vamos passar por lutas, amados. Nós sempre vamos passar por lutas e diversidades. Mas a cada luta você vai estar mais forte, mais corajoso, mais corajosa. Para vencer esses dias difíceis que estamos vivendo. Onde as pessoas estão sofrendo com terríveis depressões. Doenças terríveis da alma. Onde há tanta desvalorização em tantas coisas. E eu e você somos o sal e a luz deste mundo. Eu e você somos a resposta para essas pessoas desesperadas. Quando vem um vendaval e as derruba, você e eu vamos estar lá em pé para ajudar. É muito importante ajudar. E não se preocupe se às vezes parece que você está tão sozinho. O Senhor está permitindo. Porque Ele está trabalhando de forma extraordinária na sua vida. Como Ele trabalhou com Davi. Ungido a rei e volta lá para as ovelhinhas. Não aconteceu nada. Parecia que não tinha acontecido nada. Deus continuou a forjar ele. Tudo com Davi tinha que ser no secreto. Mas Deus usou ele como um rei tão extraordinário sobre Israel. E o trono dele foi incrível. Os feitos dele foi incrível. E Jesus veio dessa descendência de Davi.
Ele não tinha sangue real, não era da realeza, era só um pastorzinho de ovelhas. Só um menino que tocava louvores ao Senhor. Mas ele venceu o gigante. E ele venceu muitas adversidades. Ele foi muito perseguido. Mas Deus colocou homens valentes com ele. E ele achou tesouros numa caverna. Homens escondidos numa caverna. Que se tornaram um exército forte. Davi teve aqueles homens ali fiéis a ele. Que davam a vida por Davi e o seu reinado. Pessoas que Davi acreditou, incentivou, ajudou, encorajou. Quando ninguém dava nada por essas pessoas. Eram pessoas endividadas, pessoas com todo tipo de problema que estavam naquela caverna. E dali saíram os melhores generais. São homens fortes, valentes, corajosos e confiáveis. Pelo fato de Davi aguentar as diversidades. Então você, meu irmão, minha irmã, aguenta firme. O Senhor é com você. E o que está acontecendo com você não é para morte, não é para tristeza, não é para dor, não é para angústia. É para o nome do Pai ser glorificado. Essa tua luta é para o nome de Deus ser exaltado. Essas tuas lágrimas te fortalecem. A palavra de Deus diz que Ele recolhe todas as lágrimas. E Ele enxuga todas as lágrimas. E através do Espírito Santo você tem um bálsamo do Senhor sobre você. Tem um óleo como foi jogado sobre a cabeça de Davi. Para te trazer saúde. Para te trazer vida. Para te trazer paz. É injusto você estar enfermo. É a justiça de Jesus que vem sobre você. Para você ser sarado e restaurado. Então, meu amado, minha amada, as diversidades e você estar sozinha é um propósito de Deus. Porque Ele está trabalhando em você através de você. Está te forjando. Para você reinar com Ele. Se você ainda não entendeu, você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Reinando em vida. Porque Ele te colocou como rei e sacerdote. E Satanás e seus demônios estão debaixo dos teus pés. Debaixo dos meus pés. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou e venceu a morte. Venceu as enfermidades. Ele é Senhor de tudo. Glória a Deus. Você recebe essa palavra nessa noite? Glória a Jesus. É para o Senhor. É para ti, Jesus. Gostaria de pedir para você se colocar em pé, que eu quero estar orando por você. Pai, eu te louvo por esta palavra tão extraordinária sobre os processos da vida desse rei, o rei Davi, que nos inspira e nos faz entender algumas coisas na nossa vida. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos, cada um que está ouvindo esta palavra, e declarar um tempo novo. Que cesse toda a escassez, que cesse toda a tristeza, que cesse toda a dor. E que os meus amados irmãos recebam esse bálsamo nessa noite, que traz vida, cura, alegria, e que traz uma visão nova de reino, uma visão nova para o qual o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Obrigada, Senhor. Porque a tua palavra diz que os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. E que o Senhor tem planos de paz para nós. E não planos de morte. Obrigada, Jesus. Por essa semana que inicia hoje. Por as coisas extraordinárias que vão acontecer nesta semana. Pelos teus feitos na vida dos meus irmãos nesta semana. Senhor, cuida de cada um nessa noite.
restabelece, revigora, restaura com o teu poder. E eu te agradeço, Pai, que cada um venha entender que esse processo de às vezes parece estar sozinho, mas não está nunca sozinho. O Senhor sempre diz: filho, filha, eu estou com você. Você jamais esteve só. Você jamais estará sozinho. Obrigada, Jesus, por esse tempo novo. Esse tempo que ansiamos por um avivamento, pela presença maravilhosa cada vez mais do Espírito Santo que está conosco. Muito obrigada por esse momento tão especial que o Senhor nos concede para louvar e bendizer o teu nome nessa noite, nessa semana que se inicia. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É para ti, Jesus.